Fala, meus amigos, como que vocês estão? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre como nós podemos resolver conflitos da maneira certa. Pois é, eu sei que talvez você passe por certas situações na sua família, com seus amigos, no seu trabalho, onde conflitos eles acontecem, e isso é normal na nossa vida. A gente o tempo todo está rodeado por situações que tendem a nos afastar uns dos outros. Porém, todavia, entretanto, a Bíblia ela nos mostra de fato ali alguns ensinamentos que são basilares, não só para produzir e formar uma amizade sincera e verdadeira com o próximo, mas também como resolver conflitos quando aquilo não dá certo, quando a amizade passa por dificuldades. E é nesse propósito que nós vamos no vídeo de hoje conversar e dialogar sobre a amizade de Davi e Jonatas. O que eles passaram, qual foi a situação que eles viveram, por que eles eram tão conectados e tão amigos, ao mesmo tempo como que foi para eles ver que o pai de Jonatas queria matar Davi. Tem muitas situações ali na amizade dos dois que nos ensinam princípios valiosos sobre como a gente pode ter amizades profundas e resolver conflitos. Eu espero que você goste desse assunto. Eu já quero te pedir para você se inscrever aqui no canal, deixe o seu like, por favor, e também deixe o seu comentário aqui embaixo como que é para você resolver ou lidar com conflitos. É algo fácil para você? Não é muito fácil? Enfim, coloca aqui, vai ser legal a gente poder conversar, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo de hoje, que é também retirado de uma live que nós fizemos essa semana. Então, esse é um recorte da nossa live, espero que você goste. Vamos lá pro conteúdo. Davi e Jonatas, eles vão nos ensinar não só os princípios de uma boa amizade, mas também os princípios de uma boa resolução de conflito. Vamos agora realmente refletir sobre Davi e Jonatas. Vamos agora refletir sobre a sua história. Deixa eu voltar aqui para o slide para a gente aqui acompanhar direitinho essa questão. Davi e Jonatas, né? Davi e Jonatas, como você pode ver, essa aqui é uma imagem do rei Saul, feita por inteligência artificial. E a imagem do príncipe Jonatas. Jonatas, ele era o príncipe do rei, né? Ele era o filho do rei Saul, logo o príncipe de todo o reinado ali de Israel. Nesse ponto, a gente vê que esse era um cara que ele tinha o poder, a autoridade, a habilidade também. Tem histórias que falam de Jonatas vencendo sozinho. Ele e o escudeiro dele vencendo sozinho um exército inteiro. É impressionante como esse cara é habilidoso, como esse cara é sábio, como ele é humilde e ao mesmo tempo é um excelente guerreiro, né? Ou seja, ele é realmente um príncipe, como você para pensar, no melhor das ideias, né? No melhor daquilo que a gente considera um príncipe que possa ser. Jonatas, ele é um cara muito poderoso. Já Davi, você vê, a gente sabe da história de Davi. Muitos de nós, a gente entende quem foi Davi, o que ele fez. A gente vê ele como pastor ali de ovelhas, matando leão, matando urso, um cara super corajoso, o homem segundo o coração de Deus, né? A gente vê ele com fé derrotando Golias ali, pegando com paciência cada pedrinha para jogar ali contra o gigante filisteu. Deixa eu colocar aqui em mim aqui uma imagem mais para ficar um pouquinho maior, né? E a gente vê Davi fazendo tudo isso. Porém, todavia, entretanto, quando você analisa a vida de Davi no sentido dos relacionamentos, você vê que Davi, ele não era assim um cara tão legal de se conviver, basicamente. Ele não tinha um bom relacionamento com os pais e nem com os irmãos dele. Se você lê a história de Davi quando jovem, né, de fato, os irmãos, eles consideravam Davi como o último ali, né? O pai também quase que não apresentou o filho para Salomão. Você vê para Samuel, né? Você vê ali, de fato, muitas questões familiares difíceis em Davi. E isso perpetua. Você vê Davi com suas esposas, você vê Davi com o seu filho Salomão, né? Não foi ali um bom pai. Quando você analisa a história de Davi, você vê que Davi, ele não era um cara exemplar no que tange relacionamentos saudáveis. Porém,
é justamente esse cara que tem na Bíblia uma das histórias mais profundas e mais verdadeiras de amizade que a gente encontra, que é a amizade dele com Jonatas. Por quê? Por que será? Vamos aqui juntos pensando, você pode parar para pensar que Davi e Jonatas, eles não só eram amigos porque eles tinham ali habilidades na batalha, A Bíblia fala que Jonatas, ao ver Davi lutando ali contra o gigante filisteu, ele se impressionou, ele realmente admira as habilidades de Davi, ele admira a coragem dele, e ele fala, nossa, eu quero ser amigo desse cara. E eles começam a construir uma amizade muito poderosa. E Davi, conforme vai crescendo, começando a comandar ali exércitos e tal, ele vai se destacando e subindo no ranking ali, de Saul, a ponto de gerar uma certa inveja de Saul. Mas calma aí que a gente já vai chegar lá. É interessante pensar que Davi e Jonatas, eles não só eram amigos porque eles se conheciam e admiravam ali as batalhas um do outro, mas muito provavelmente eles lutavam nas guerras juntos, Provavelmente eles tinham ali um elo de vida ou morte. Se você viu qualquer filme de herói, de soldado na guerra, seja na guerra atual, lá no Vietnã, tem vários filmes, o Resgate do Soldado Ryan, tem tantos filmes que falam sobre o laço que dois soldados eles têm durante a guerra. Cara, isso é muito profundo. Um literalmente depende da vida do outro. Então, Davi e Jonatas, eles eram ligados e tinham muitas coisas que aproximavam eles, e que faziam eles serem grandes amigos. E aqui eu quero trazer, basicamente, uma referência aqui com Frodo e Sam, que são dois personagens de Senhor dos Anéis, que de fato mostra uma amizade profunda entre essas duas pessoas. E aqui eu quero tirar rapidamente, eu não vou entrar aqui no mérito, eu sei que muitas pessoas falam que havia entre Davi e Jonatas um relacionamento homoafetivo e questões nesse sentido. Eu não vou entrar aqui nessa seara, tá bom? Eu não quero falar sobre isso, esse aqui não é o ponto. Eu te encorajo a estudar sobre a amizade bíblica, o que significa isso. E se você quiser, estude sobre o Senhor dos Anéis nesse sentido, A amizade de Frodo e Sam, eles eram amigos sinceros, verdadeiros, eles tinham uma amizade pura e não tinha ali um relacionamento amoroso por trás. Se você quiser saber um pouco mais, a gente tem esses livros aqui que podem te ajudar a entender não só o amor-amizade, como por exemplo os 4 amores de C.S. Lewis, ele fala sobre o amor-amizade, mas também se você quer entender um pouco mais sobre a amizade para Tolkien, para C.S. Lewis, você tem o Dom da Amizade, que fala da amizade de Tolkien com C.S. Lewis, eles eram amigos na vida real, e também você tem a Amizade Senhor dos Anéis, um livro feito por uma escritora brasileira, falando justamente sobre a amizade desses dois, a amizade na verdade de vários personagens ali em Senhor dos Anéis, do Legolas com Gimli, do Aragorn com Gandalf, do Frodo com Sam, do Pippin, do Merry. Tem várias amizades profundas ali no livro do Senhor dos Anéis, e eu quero te encorajar a olhar para a amizade de Davi e Jonatas nesse viés, num viés não romântico, mas de fato de duas pessoas que tinham um carinho muito grande um pelo outro e que lutavam, batalhavam para ver o outro bem, ver o outro feliz, a ponto de fazer uma aliança nesse sentido. Então, vamos continuar aqui, pensando rapidamente aqui. Quando a gente vê essa história de Davi e Jonatas, a gente vê que ela começa aqui. Eu vou tirar até minha câmera aqui, caso você queira tirar um print. Aqui a gente vê, basicamente Davi e Jonatas, um pouco da história deles, como que eles foram se aproximando, como amigos. Você vê primeiramente Davi derrotando Golias ali em 1 Samuel 17. Depois Davi e Jonatas, eles se encontram, 1 Samuel 18. Eles formam uma aliança de amizade, e além disso, deixa eu tirar aqui novamente, você vai vendo que Saul tenta matar Davi porque começa a crescer ali nele uma certa inveja e rivalidade surge entre eles. Jonatas, por sua vez, ele protege Davi, e por fim Jonatas e Davi, eles se despedem porque basicamente não tinha mais jeito, não tinha mais solução para conseguir viver dessa forma. Vamos ler aqui algumas escrituras para nos ajudar a entender com mais profundidade tudo isso aqui que a gente está falando, tá bom? Vamos lá, gente, porque isso aqui é importante. Se você está comigo até agora, fica comigo aqui, vamos juntos estudar sobre essa história, que é uma história super importante que vai nos ajudar bastante. Já estou aqui na Bíblia, aqui, vamos ler primeiro 1 Samuel capítulo 18, do versículo 1 ao 4. Deixa eu dar um zoom aqui rapidinho. 1 Samuel 18, do versículo 1 ao 4. Depois dessa conversa de Davi com Saul,
Surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi que Jonatas tornou-se seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não deixou voltar à casa de seu pai. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o melhor amigo de Davi. Jonatas tirou o manto que estava vestindo e deu a Davi junto com sua túnica e até sua espada, seu arco e seu cinturão. Cara, isso aqui é importantíssimo da gente poder pensar. Deixa eu voltar aqui para mim rapidinho. Aqui a gente vê um homem, né, que cria uma amizade com Davi e você pode ver quem é que começa, quem é que inicia essa amizade. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Jonatas fez um acordo de amizade com Davi. Se você pegar essa palavra fez um acordo, mostra que Jonatas foi quem iniciou essa amizade com Davi. Jonatas, que era um guerreiro, um príncipe, um ótimo homem, né, um homem exemplar, ele vai até Davi e ele inicia essa amizade. E aqui é importante a gente pensar que toda a amizade, ela vai ter alguém que inicia e vai ter alguém que realmente recebe, né, essa proposta de amizade. Às vezes a gente gosta de pensar que uma amizade ela é 50-50. Eu dou até tal parte, se a pessoa não retribui eu não dou, e a gente fica assim esperando sempre que vai ser uma balança equilibrada. Não necessariamente. A maioria das amizades que a gente tem, ora a gente vai dar mais, ora a outra pessoa vai dar mais. A gente precisa quebrar essa nossa ideia de que as amizades elas são sempre equiparadas e equivalentes. Não é isso que a Bíblia nos fala. Não é isso que a gente vê, por exemplo, em Jonatas. Nesse ponto aqui, Jonatas, ele inicia a amizade. Não é uma coisa que surge do nada, assim, né? Que surge naturalmente, quer dizer. Muito pelo contrário, Jonatas, ele vai e ele inicia. E a gente, como cristão, deixa eu voltar aqui para mim, a gente precisa entender que muitas vezes a gente vai precisar iniciar amizades. Às vezes a gente fala, não, eu não vou me relacionar com aquela pessoa porque o santo não bateu. Eu não sei direito ali, aquele santo, não gostei dela. E a gente se afasta. Não é assim que um cristão verdadeiro deve agir. Um cristão verdadeiro, ele deve agir de fato buscando construir amizade com as pessoas. Se o outro não corresponder, é outros 500. Mas a gente vai estar ora iniciando e ora a gente vai estar recebendo, né, sendo convidados para essa amizade. E você vê que aqui um dos princípios interessantes da amizade deles é justamente como que Jonatas ele firma isso. Ele fala no versículo 4, Jonatas tirou o manto que estava vestindo e deu a Davi, junto com sua túnica, sua espada, seu arco e seu cinturão. Tudo o que Jonatas possuía de valor, tudo o que fazia Jonatas ser de fato, né, mostrar que ele aparentemente era maior que Davi, ele fala, olha, eu estou descendo para que a gente possa ter uma aliança de amizade em pé de igualdade. E aqui é interessante, ele tira aquilo que faz dele ser o príncipe, a túnica, a espada, o arco e o seu cinturão. Ele inicia uma amizade com Davi, ele não só é ativo nessa busca, nessa construção dessa amizade, mas além disso, ele tira todas as coisas, né, que poderiam, de certa maneira, diferenciá-los nesse processo. Ele fala, eu estou começando aqui com você, eu estou começando de forma sincera, eu quero ser seu amigo de verdade. Olha que interessante, Jonatas, a maneira como ele, com muita humildade e vulnerabilidade, chega até Davi. E aqui com o tempo a gente vai vendo que Davi, ele vai crescendo, né, Saul vai ficando cada vez com mais raiva de Davi, as pessoas começam a glorificar Davi, exaltar os seus feitos, e Davi fica cada vez ali em perigo ao estar perto do rei Saul. E aqui a gente vai continuar lendo, vamos ler aqui, ó, o capítulo 19, a partir do versículo 1 fala, Saul falou a seu filho Jonatas e a todos os seus conselheiros sobre a intenção de matar Davi. Jonatas, porém, gostava muito de Davi e o alertou, meu pai está procurando uma oportunidade para matá-lo, tenha cuidado amanhã cedo, vá para o esconderijo e fique por lá. Sairei e ficarei com meu pai no campo onde você estiver, falarei a ele e depois contarei a você o que eu descobri. Jonatas falou bem de Davi a Saul e seu pai, ele disse que o rei não faça mal ao seu servo Davi, e ele não lhe fez mal nenhum. Ao contrário, o que ele fez trouxe grandes benefícios ao rei. Ele arriscou a vida quando matou o filisteu. O Senhor trouxe grande vitória para todo Israel. Tu mesmo viste tudo e ficaste contente. Por que então farias mal a um inocente como Davi, matando-o sem motivo? Saul, ele atende a Jonatas e faz um juramento. Juro pelo nome do Senhor que Davi não será morto. Então Jonatas chamou Davi e lhe contou a conversa toda. Levou
levou até Saul e Davi voltou a servir Saul como anteriormente. Olha que interessante aqui. Jonatas, ele intervém por Davi, começa ali a convencer seu pai para não fazer mal a Davi. Saul jura que não vai fazer mal nenhum. Davi confia em Jonatas. Olha a confiança que Davi criou em Jonatas. Ele confia em Jonatas e ele volta a servir Saul como antigamente, como se nada tivesse acontecido. Porém, houve uma guerra outra vez, no versículo 8, e Davi foi lutar com os filisteus. Ele lhe impôs uma grande derrota e eles fugiram dele. Mas um espírito maligno mandado pelo Senhor apoderou-se de Saul quando ele estava sentado em sua casa com sua lança na mão, enquanto Davi estava tocando a harpa. Saul tentou encravá-la na parede com sua lança, mas Davi desviou-se e a lança encravou na parede. E Davi conseguiu escapar. Olha que interessante. Eu sei que tem essa questão aqui, que um espírito maligno mandado pelo Senhor apoderou-se de Saul. Essa parte aqui, eu sei que é uma parte difícil às vezes da gente entender. Eu sei que tem muitas teologias que falam muito sobre isso. Eu não quero entrar nisso agora. Se você ficou curioso, coloca aqui nos comentários. Talvez eu faça um vídeo só sobre isso. Posso falar, talvez nos stories lá do Instagram. Mas o nosso ponto aqui é ver a questão da amizade entre Jonatas e Davi, beleza? Esse é o ponto mais importante. Davi coloca a sua vida diante de Jonatas e confia em Jonatas. Jonatas, por sua vez, atesta: meu pai não vai fazer mal para você. Porém, Saul foi lá e jogou uma lança em Davi com a intenção de matá-lo. Imagina como que foi isso para a amizade deles. Imagina você com um sentimento de traição. Imagina o seu melhor amigo prometendo que ia te proteger e te traindo. Cara, isso gera um conflito tremendo na amizade de qualquer pessoa. A sua vida está em risco. E Saul, ele continua cada vez mais perseguindo Davi. E Jonatas, ele não quer acreditar que o pai dele queria fazer isso com Davi. Imagina a raiva de Davi. Imagina o quanto que essa amizade foi abalada. Imagina tudo isso. Aí a gente vê, por exemplo, no capítulo 20, tô chegando nos últimos versículos, tá bom? A gente já tá avançando. Fica aqui comigo porque a gente vai pegar as lições logo. Fala: então Davi fugiu de Naiote em Ramá e foi falar com Jonatas e perguntou: o que foi que eu fiz? Qual foi o meu crime? Qual foi o pecado que cometi contra seu pai para que ele queira tirar minha vida? Imagina a indignação de Davi nesse momento. A amizade, quando ela estava machucada. Nem pense nisso, respondeu Jonatas. Você não será morto. Meu pai não fará coisa alguma sem antes me avisar, seja importante ou não. Porque ele iria esconder isso de mim? Não é nada disso. O Jonatas aqui, ele continua acreditando que o pai dele tem boas intenções. Davi, versículo 3, contudo, faz um juramento. E olha que interessante. Nesse momento, é Davi quem faz o juramento. Não é mais Jonatas que inicia. Davi dá um passo para se aproximar de Jonatas. Tá vendo como a amizade, ela nem sempre é 50-50? Às vezes a gente tem que dar um pouco mais, até para poder construir um laço verdadeiro com alguém. E Davi, nesse ponto, Davi que faz o juramento. Olha o que ele fala: seu pai sabe muito bem que eu conto com a sua simpatia, e pensou: Jonatas não deve saber disso para não se entristecer. No entanto, eu juro pelo nome do Senhor e por sua vida que estou a um passo da morte. Jonatas disse a Davi: eu farei o que você achar necessário. E aí Davi, ele vai, né? O Jonatas, ele vai, volta ao seu pai e Saul deixa claríssimo de que ele realmente tem intenções para matar. Jonatas volta e fala com Davi, e olha o que acontece lá nos últimos versículos aqui. Ele fala: depois que o menino se foi, Davi saiu do lado sul da pedra e inclinou-se 3 vezes perante Jonatas, com o rosto no chão. Olha que interessante, Jonatas construiu uma amizade tão profunda com Davi, e Davi com ele, né, claro, mas Davi, um cara que antes não tinha muito relacionamento, que era um cara mais centrado em si mesmo, não sabia se relacionar com os pais, com os irmãos, porque Jonatas foi construindo isso. Davi primeiro faz o juramento e logo depois Davi chega e 3 vezes se ajoelha perante Jonatas, com o rosto no chão. Então, despediram-se beijando um ao outro e chorando. Davi chorou ainda mais do que Jonatas. E ele disse a Davi: vá em paz, pois temos jurados um ao outro em nome do Senhor, dizendo: o Senhor para sempre é testemunha entre nós e entre nossos descendentes. Então Davi partiu e Jonatas voltou à cidade. Aqui é a despedida de Davi e Jonatas, né? E você vê que ele fala aqui, ó: nós temos jurado um ao outro. Olha que interessante isso que a gente aprende, né? Eita, galera, a escritura não estava aparecendo aqui, ó. Ih, Laia, sinto muito, pessoal, mas eu espero que você tenha acompanhado aqui. A gente leu, só para você ver, ó, versículo 1 ao 4 aqui,
beleza? E nós lemos também aqui esse finalzinho do versículo 41 ao 43. Desculpa, eu não percebi que eu tinha esquecido de mandar aqui, de colocar a escritura. Mas enfim, vamos lá. Vamos continuando aqui. Deixa eu ir para uma outra página para facilitar aqui para vocês ainda mais essa visualização. Vamos lá. O que a gente está aprendendo aqui, pessoal? Aqui estão as escrituras que a gente leu. 1 Samuel 18, né? A gente 19 e 20. Quais são os aprendizados que a gente vê nessa amizade de Davi com Jonatas? Primeiro, esse lance do 50-50. De fato, a gente pode perceber que uma amizade verdadeira vai ter horas que eu vou dar mais, vai ter horas que eu vou receber, e isso vai aos poucos e com o tempo fazendo com que seja uma amizade equilibrada. E mesmo que por um momento tenha equilíbrio, nem sempre vai ser assim. A gente precisa entender que nós, como cristãos, vai ter momentos de entrega e momentos de receber, e tá tudo bem. Isso faz parte de uma amizade saudável, né? Além disso, vamos lá, outra coisa que a gente aprende: sacrifício e honra. Você vê que eles não só honravam um ao outro, mas eles se sacrificavam um pelo outro. Você vê que eles tinham ali uma forma de amar a vida um do outro que buscava cada vez mais esse sacrifício, né? Buscava cada vez mais honrar um ao outro. Além disso, a gente vê o amadurecimento. Por quê? Porque as dificuldades que eles enfrentaram ali com Saul amadureceu a amizade. A amizade saiu de uma guerra, que saiu de uma admiração, saiu ali de uma aliança, e cada vez mais o que começou com um foi contagiando o outro, e as dificuldades foram gerando um amadurecimento de modo a aproximar esses dois homens de uma maneira tão profunda que poucos de nós talvez entendam uma amizade como essa, e isso gera amadurecimento. Outro aprendizado que a gente pode ter é o complemento, né? Como um vai complementando o outro. Você vê, primeiro Jonatas faz o juramento, depois Davi faz o juramento, depois no final os dois falam: nós temos jurado um ao outro, e a gente vai se complementando. Isso são aprendizados de uma amizade verdadeira muito poderoso. E como é que isso como é que a gente relaciona isso com a resolução de conflitos, por exemplo? Vamos voltar aqui. Como é que a gente se relaciona isso com a resolução de conflitos? Primeiro, galera, vamos lá. Certeza da compreensão. Isso aqui foi uma coisa que Davi e Jonatas eles fizeram. Davi, ele procura ter certeza de que Jonatas está entendendo o que ele está falando. A gente viu lá em 1 Samuel 20, ele fala: olha, você tem certeza disso? Você está entendendo o que eu estou falando? O seu pai quer me matar. E aí ele faz perguntas para tentar entender se de fato Jonatas captou a mensagem. E isso ajuda muito quando a gente está numa situação de conflito. Às vezes a gente acha que a pessoa tá entendendo a gente, mas na verdade a pessoa não tá entendendo. Então quando alguém fala alguma coisa pra você, você fala: olha, eu entendi que você me disse isso. É isso mesmo que você tá falando? Olha que interessante, você tá traduzindo pra pessoa aquilo que você entendeu. E isso abre margem para que a pessoa possa dizer: não, é isso mesmo que você entendeu, ou possa dizer: não é isso que eu quis dizer outra coisa. E aí você vai lá compreendendo mais profundamente o que é que está acontecendo ali naquele meio. Outra coisa que a gente pode ver aqui, que ajuda a gente na resolução de conflitos na amizade de Davi e Jonatas, é o diálogo aberto, né? Davi e Jonatas, eles tinham um diálogo muito aberto, eles não ficavam escondendo as coisas um pro outro, muito pelo contrário. Ele falava: olha, isso está acontecendo comigo, seu pai fez isso comigo. O outro falava: não é possível, meu pai não faria isso. Eles começam ali, você vê que eles tinham uma abertura de coração tão grande que, por mais que um tinha dúvida ou que um tivesse errado e o outro certo, eles nunca deixavam de dialogar. Isso é importantíssimo numa resolução de conflito, até mesmo, especialmente no casamento. Muitas vezes você tem conflito no casamento que você não quer falar, você não quer dialogar, você fica escondendo seus pensamentos, suas ideias, e isso só prejudica ainda mais o seu relacionamento. Um casamento saudável, um relacionamento de amizade saudável, seja ele qual for, precisa ter um diálogo aberto, precisa trazer suas dúvidas, seus questionamentos, seus medos, suas intenções, e isso ajuda muito a construir algo produtivo. Outra coisa que a gente aprende aqui: acordos. Acordos, galera, isso aqui é importantíssimo, velho. Jonatas e Davi, eles faziam acordos. Olha, eu vou lá falar com meu pai, tudo bem? Tudo bem. Olha, meu pai falou tal coisa, tudo bem? Tudo bem. Olha, vem aqui comigo, vem aqui, volta pra minha casa, beleza? Beleza. Eles tinham esses acordos e eles selavam esses acordos. Você vê o momento que Jonatas tira essa espada, tira a túnica, eles faziam um acordo, faziam um juramento e tinha uma marca ali de que aquilo era válido. Isso é interessante da gente pensar, né? Acordos são importantíssimos. Quando você tá num relacionamento com alguém, começa a ter muito conflito, faça acordos. Olha, isso aqui que você fez não
me ajudou, ou talvez a gente possa fazer isso diferente. Vamos fazer dessa forma? Vamos resolver essa situação dessa maneira? E aí a gente vai aprendendo cada vez mais a como lidar uns com os outros, e esses acordos são muito importantes, porque cada pessoa é diferente. Tem pessoas que têm uma personalidade X, outras pessoas têm uma personalidade Y, e às vezes você fazer acordos com uma pessoa ou com outra vai te ajudar nesse processo, beleza? Outra coisa que a gente pode ver aqui para finalizar é a fidelidade. Uma vez que você tem uma amizade, que você tá ali buscando um diálogo aberto, buscando ter essa certeza ali da compreensão, fazendo acordos, você precisa ser fiel até o fim. E você vê, por exemplo, em 2 Samuel 9, spoiler, Jonatas ele morre em batalha, né? Não sei se você sabia, mas Jonatas ele morre, né? E aí Davi, quando ele se torna rei, depois de passar por muitas coisas, ele se torna rei, chega ao trono, ele pergunta: onde está a família de Jonatas? Cadê os descendentes dele? Né? E aí você vê Davi honrando os descendentes de Jonatas. Ele honra, ele é fiel àquele juramento que ele fez com o seu amigo, e isso é importante. Você precisa ser fiel. Por mais que às vezes, né, os juramentos, os acordos, eles acabam dando errado, como aconteceu no caso de Davi e Jonatas. Jonatas prometeu para Davi: olha, pode vir, meu pai não vai te fazer mal. O pai dele foi lá e fez mal. Às vezes essas coisas acontecem. Aí vem da gente trabalhar, conversar, dialogar, entender os porquês e unir os corações novamente e ser fiel à amizade como um todo, como Davi fez com Jonatas. E é isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado do nosso conteúdo de hoje. De fato, esse é um assunto que mexe com a gente, né? Mas eu espero que as coisas que a gente aprendeu aqui na amizade de Davi e Jonatas te ajudem a colocar em prática no seu dia a dia, com as coisas que você está passando, no seu trabalho, com a sua família, aonde quer que você esteja. Se você gostou, deixa aqui o seu like, comente aquilo que fez mais sentido para você e, é claro, também se inscreva aqui no canal, tá bom? Agora, se você quer se aprofundar ainda mais sobre esse assunto, aqui do lado tem um vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar e que dialoga com tudo que a gente falou aqui. Se você quer assistir a live completa e os outros exemplos que eu uso sobre resolução de conflito, tá aqui a live, vai lá assistir, eu espero que você goste. É isso, nós nos vemos na próxima.